Política de fixação de preços mínimos, essa é a quinta, né? Ela tem por objetivo estabelecer os preços mínimos para comercialização de produtos agrícolas. Essa é uma política importante, tá? E aqui não falando com nenhum tipo de ideologia política, tá? Não estou trazendo ideologia, estou falando que ela é importante, e ela é importante porque o governo fixa um preço mínimo para o produto para garantir que o produtor rural que esteja no campo não tenha prejuízo. Por exemplo, política de fixação de preço mínimo para café. O custo de produção do café hoje, digamos que fosse R$ 300 o saco, né? O governo vai lá e fixa em 320, né, o preço mínimo do café. Isso faz com que, caso o produtor não venda o café para o exterior, ou com um preço melhor, que hoje está 750, digamos, o saco, ele tenha condições de vender para o governo e recuperar aquilo que ele gastou de custo mínimo de produção, que era os R$ 300. Ele vai ter lucro? Talvez não. R$ 20 é um lucro, mas digamos que não tivesse lucro, que empatasse, né? Mas pelo menos ele não vai ter prejuízo e ele vai se manter no campo, com a perspectiva futura de ter outras oportunidades, ao qual ele coloca-se ainda dentro dessa cadeia produtiva, né? Tem uma outra modalidade dessa política que, ao invés de promover a compra da mercadoria, promove-se com recursos públicos o pagamento ao produtor da diferença entre o preço mínimo estabelecido e o preço de mercado, criando uma espécie de subsídio, né? Então, ao invés de eu comprar o produto, eu, produtor, porque eu país, desculpa, ao invés de o país comprar o produto, ele vai inteira para o produtor o restante em relação do que ele vendeu, né? Isso não funcionou muito bem no Brasil, não, porque, infelizmente, há no Brasil ainda uma corrupção em alguns setores, né? E quando tentaram introduzir isso na década de 80, o pessoal que comprava do produtor já induzia eles, não, vou te fazer uma nota aqui, eu paguei mais barato para você pegar uma outra parte do Estado, né? Isso pode acontecer. Infelizmente, no Brasil acontecem essas coisas. Então, não funcionou bem no Brasil, não. O que funciona bem ainda é a política de preços mínimos, ela vai ser executada pela Conab, tá bom? Por quê? Porque a Conab compra e deposita, depois ela vai vendendo isso no mercado, quando o preço melhora. Ou seja, o governo fixa a sua política de preços mínimos através da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, tá? Para quem não sabe. A manutenção de estoques governamentais é outra política agrícola, é um outro instrumento de política agrícola. Ela tem por objetivo evitar o desabastecimento de produtos essenciais para a população ou evitar a grande oscilação dos preços agrícolas decorrentes da sazonalidade. Como que ela funciona? O governo adquire insumos no período da safra e promove sua venda na entre-safra quando da sua escassez, de forma que a aquisição dos produtos quando a oferta é farta alivia a tendência de queda dos preços naquele momento. Assim, como a venda posterior destes estoques, mantendo constante o abastecimento, reduzindo a pressão pelo aumento dos preços nos períodos de escassez do produto. Isso é uma política importante, né? Realizada em muitos países, e como que ela pode ser utilizada? Por exemplo, o Brasil compra insumos, né? Fertilizantes, o estoque fica na mão do governo, muitas vezes, e aí quando vem um problema, quando estamos vivendo agora, de falta de fertilizantes em virtude de uma guerra, né? Ucrânia-Rússia, a gente, país, tem esse estoque de fertilizantes para poder vender para o produtor num preço mais adequado, a ponto de ele não subir muito o preço daquele produto, porque o seu custo de produção não aumentou, né? Então, é uma política muito interessante, mas que o país tem que ter muito recurso, porque ela parte de um pressuposto de que eu vou imobilizar um recurso público. Ou seja, o que é imobilizar? Deixar ele parado, até é, que eu acho importante fazer essa desova desse produto. E ela tem um outro problema, que é o problema de gestão. Às vezes se mantém
uma compra de fertilizantes, e eles têm prazo de vencimento, né? E aí a gente vê aí no Brasil direto ocorrer isso, né? Tanto com a política de preço mínimo, perdendo alimentos nos armazéns brasileiros, quanto com manutenção de estoques, quando eu percebo que eu, com esse tipo de produto, eu também acabo, o fertilizante, eu acabo deixando ele vencer. Mas a política de manutenção dos estoques governamentais é uma política regulatória, é bom que se diga. Ela também pode ser com compra de alimentos, né? Ela basicamente tem uma interface ali com a política de preço mínimo. Eu compro arroz e feijão e deixo depositado. Só que eu tenho que vender ele, colocar no mercado uma hora, né? E aí o problema que acontece muitas vezes é que ele não está com preço bom. E se eu colocar no mercado, o preço vai cair mais ainda. Aí eu vou ter que comprar o do produtor. E aí vira um ciclo que muitas vezes eu não dou conta de sair dele. Então o governo tem que estar sempre administrando isso bem. Quando o preço está alto, ele vai colocando o seu estoque no mercado de forma gradativa, para que não também desregule todo um sistema que até então mantinha-se regulado, né? Então o governo tem essa função de ter essa avaliação. E aí é justamente isso que vocês estão pensando. Será que o Brasil tem toda uma estrutura para isso? Tem, só que como muitas das pessoas que ocupam os cargos estratégicos têm uma certa rotatividade e acabam não sabendo como administrar esses problemas, né? Então, esse é um problema da política de estoque governamental. E aí vem um outro problema desse tipo de política. A capacidade de armazenagem brasileira ela é uma das menores do mundo. O Brasil não tem armazéns, né? Como que eu vou guardar sem armazém, né? Eu preciso dele, né? E aí, um gráfico que vocês podem ver, depois eu deixando para vocês aí, é que no Brasil, o Brasil só consegue hoje armazenar 14% do que ele produz, né? Dos produtos que são armazenáveis, claro, né? Enquanto a União Europeia é 50% e os Estados Unidos 65%. Então, assim, nós estamos muito distantes de conseguir manter uma política regulatória voltada para a manutenção de estoques no nosso país, né? Mesmo a política de preço mínimo ela é difícil da gente promover, porque o Brasil não tem onde guardar o produto que compra, né? A ponto de que, quando veio a crise do café, em 29, o Brasil não tinha onde guardar mais. O que ele fez? Colocava nos navios e soltava o café no mar, né? Ele tinha que descartar. Ele não tinha como armazenar esse café. Não tinha, não tem ainda armazéns suficientes, né? E, e aí, onde que são armazenados nossos produtos agrícolas, né? Nas carrocerias dos caminhões, né? É isso que é engraçado, né? Mesmo o produtor privado, ele tem poucos armazéns em sua fazenda, ele não tem capacidade de armazenar tudo que planta. Então, esse é um dos grandes problemas que gera a falta de armazenagem no país, e isso deve ser incentivado para que o próprio produtor tenha o seu armazém, né? Ou cooperativas, ou consórcios de produtores, condomínios de produtores ali para promover uma armazenagem. E o incentivo dessa forma. O governo querer produzir essas políticas é muito complicado. Ele não consegue se auto-administrar. Ele não consegue colocar o produto no mercado de uma forma a não causar um impacto na economia agrícola, né? Há um impacto no preço que já está ruim, muitas vezes. Então, é melhor que o produtor tenha esse armazém na sua propriedade. É, e é bom que se diga, eu tendo essas possibilidades, eu tenho uma condição melhor no país, né, de, em relação, seja a transporte, eu consigo ir soltando produto de forma mais gradativa, seja em questão de planejamento, eu não fico preocupado, nossa, estou produzindo aqui, eu tenho que vender depressa, que se eu não vender, meu produto vai perder, porque ele vai ficar ali no tempo, né? Então, embora hoje já se tenha algumas medidas, né, alguns tipos de armazenagem que sejam mais fáceis de trabalhar e menos onerosos, né? Mas eles também envolvem, queira ou não, vão ter sempre investimentos. Um ponto importante, só para que tenhamos um quadro, em 2018 o Brasil produziu, em relação a grãos,
229 milhões de toneladas, né? E, em relação a grãos, ainda que se diga, nós só tínhamos 166 milhões como capacidade de armazenagem. E aqui eu estou falando só de grãos, milho, trigo, trigo não, milho, soja e café, tá? Então, o Brasil realmente ainda está longe de alcançar a sua independência na armazenagem e acaba colocando o produto fora, muitas vezes por qualquer preço, porque não conseguiu realizar essa armazenagem dos bens. Outros países têm utilizado alguns modelos interessantes. O modelo que tem desenvolvido no Brasil é o modelo de silos de bolsa. Lembrando que ele é financiável, né, pelo BNDES, então é algo que se pode fazer. Só que ele é um modelo que não dura muito tempo, né? Você acaba são sacões enormes, né, onde se coloca o produto interno, mas ele acaba estragando, porque ele fica no tempo ali, então o tempo de uso dele não é muito grande, né? Outra forma que o pessoal tem feito é comprando aqueles containers, né, que seriam descartados e utilizando como armazéns, né? Isso tem sido bastante utilizado também no Brasil. No Brasil tem alguns programas do BNDES, né, que são voltados para isso, para incentivar a infraestrutura agrícola. O principal é o Moderinfra. O Moderinfra foi criado no ano 2000, no governo Fernando Henrique, e na época o Estado tinha poucos recursos, então ele só foi ampliado a partir de 2004, já no governo Lula. Então, o Moderinfra hoje é um dos grandes responsáveis pela agricultura brasileira ter essa infraestrutura que tem. Quando a gente olha para São Gotardo, para a região de São Gotardo, Paranaíba, Ibiá, Tiros, a gente percebe que a infraestrutura das fazendas hoje são muito boas, né? Isso por conta dessa possibilidade que o produtor tem de financiar todo acesso à irrigação, à armazenagem, a galpões, a própria estrutura que as fazendas necessitam para que se tornem agroindústrias, para que se tornem empresas, né? Então, esses são investimentos que o BNDES tem feito, né, para que fomente a agricultura brasileira e são os mais destacados, tá? Poderia Moderfrota também, que moderniza as frotas agrícolas, colheitadeiras, tratores, todas as espécies de frotas destinadas à produção. Quem financia tem uma carência grande, começa a pagar depois de 36 meses, tá? Então, você promove no país um incentivo através desse produto. É claro que ele tem uma vocação muito específica para irrigação e armazenagem, mas o BNDES pode te oferecer outros financiamentos para outros tipos de estrutura da sua atividade, né? Lavadores e processadores de alho também tem financiamento específico com taxa de juros bem parecidas com o do Moder Infra, que é de 8,75 ao ano, tá? Política de desenvolvimento e de pesquisa tecnológica é a última, tá? Que é o último instrumento que nós vamos analisar. Os governos muitas vezes subsidiam esses estudos de melhoramentos agrícolas, mantém empresas para isso. No caso do Brasil, a principal é a Embrapa, né? A Embrapa são 36 centros de pesquisa, 3 serviços e 11 unidades centrais, está espalhada pelo país todo. Hoje, praticamente, a grande maioria de seus pesquisadores tem doutorado, né? No ano de 2006, tinha 53% com doutorado. Depois, quando fizeram outra pesquisa, acho que foi em 2010, já tinha avançado para 70%. Depois, eu não vi mais pesquisas. Ou seja, eles têm capacidade de realizar essas pesquisas com condições boas. Mais que isso, o Brasil ainda criou uma lei, que é a Lei de Inovação, incentivando pesquisa, e o agronegócio é um dos principais campos, incentivando as universidades a criarem seus núcleos de inovação tecnológica, que são agências de inovação, e que essas agências vão ali trabalhar junto com o produtor rural,
para tentar fazer algum melhoramento em algum produto, para tentar demonstrar dar algum suporte ao produtor. Então, isso é algo importante, né, que nós hoje temos previsto no nosso país e que é uma coisa que a gente tem visto avançar cada vez mais a pesquisa no campo, né? O produtor viu que ela, sim, dá bons resultados, né? Concluindo toda essa nossa aula, né, é importante dizer que temos a agricultura mais competitiva do mundo, mas temos alguns desafios a enfrentar. Primeiro, as negociações comerciais talvez seja o maior desafio que nós tenhamos hoje, né? A questão da infraestrutura também é um problema, né? Estamos evoluindo, a região de São Paulo é evoluída, mas tem região que ainda não é. A questão da expansão do mercado de crédito, o setor privado tem que entrar mais forte, tem entrado, bancos internacionais entraram, Rabobank e outros bancos têm entrado aqui, mas ainda é incipiente, perto de outros países. Em suma, a competitividade, ela só vai existir se nós tivermos acesso a todas essas políticas agrícolas de forma eficiente. É o que o Brasil ainda está procurando. Bom, um abraço, boa conclusão de curso para todos vocês. Tchau.